Nesse vídeo a gente vai falar sobre como uma inovação tecnológica pode resolver os problemas que você viu acontecendo essa semana aí no caso da Ambipar, onde milhares de investidores perderam centenas de milhões de reais por conta de um escândalo da empresa que não honrou suas dívidas e desencadeou uma série de prejuízos aí para clientes da XP que tinham um produto chamado COI, que é basicamente um produto estruturado de renda fixa. Então as pessoas perderam muito dinheiro com renda fixa essa semana, essa é a verdade. Eu quero te contar um pouquinho dos riscos que tem associados a isso aí. Ninguém investe em COI sozinho, esse é um produto ruim, que é criado, estruturado e distribuído, então eu quero comentar um pouco sobre isso. É um instrumento muitas vezes criado para ferrar os clientes aí, para garantir que quem está vendendo ganhe dinheiro, e é evidente, né, que existem uma série de responsáveis por isso que está acontecendo agora. Só que o que você não sabe é que existe uma tecnologia desenvolvida que resolve, em boa parte, tá, em grande parte, essa encrenca de risco de calote. Então eu quero comentar um pouco sobre isso, como não só você pode usar isso a seu favor, mas como esse tipo de estruturação tende a se tornar coisa do passado dentro de poucos anos, dada essa tecnologia nova. O que eu vou falar aqui então? O que está por trás dessa quebra da empresa e de outras que ainda vão aparecer? Isso aqui é um dado muito importante, tá? Outras empresas, assim como a Ambipar, vão ter problemas e essa crise de crédito aí da renda fixa, ela vai se expandir. Então, mais pessoas vão ter prejuízo. Talvez você seja uma delas, então fica atento. A segunda coisa que eu quero comentar por que a renda fixa é mais arriscada do que ações, para você ter uma ideia do tamanho da encrenca aqui, que pouca gente pensa isso, é mais arriscado que ações, é mais arriscado que commodity, é mais arriscado que o Bitcoin. Então, se você pensa, provavelmente você pensa o contrário disso, eu quero te contar por que isso não é verdade, e que solução tecnológica está tomando o mundo nesse momento, aí, com bilhões de dólares já sobre gestão sendo negociados e que resolvem completamente esse tipo de risco. Então você tem que conhecer, isso é novidade. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho aí e senta o dedão like, bora para mais um conteúdo. Eu sou o Elis Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo, sem ficar com o dinheiro de ninguém, o dinheiro das pessoas não passa pela nossa empresa, sem promessas de retorno que são impossíveis, né, mensais, malucas aí, que você já viu em tantos problemas que já deram por aí, e sem venda de cursos ou mentorias, que é uma coisa do passado. O que a gente faz aqui é bem superior a isso. Então, se é uma coisa que você está interessado, já olha os links na descrição e converse com alguém do time. Tá bom, então o que está por trás dessa empresa Ambipar, que conseguiu desvalorizar 94,36% até agora? Ainda assim, ela ainda vale mais de R$1 bilhão. Se você tomar um medicamento que te fizer mal, você tem um conjunto de responsáveis aí, desde a fábrica que fez o medicamento, que pode ter algum problema, até o seu médico que te recomendou sem olhar o seu caso direito. Mas certamente o problema não é seu de não ter lido a bula, ou não ter estudado aí sobre o medicamento que te indicaram. Só que no mercado financeiro não é assim. Aqui é um território, infelizmente, onde as pessoas são punidas, né, por esse tipo de coisa, por aceitar a recomendação de terceiros. Então aqui, se você se der mal, o negócio é o seguinte, ó, você já é adulto, né? Você devia ter lido a bula, né? Ninguém não é nenhuma criança. Então, esse é o tipo do comportamento que você pode esperar no mercado financeiro, infelizmente. Isso aqui é a regra, não é a exceção. É literalmente ali o vídeo o filme do Lobo de Wall Street, onde aparece aquela cena do cara dizendo que se ferre o cliente, se dane o cliente, o negócio é tirar o dinheiro do cliente e botar no meu bolso. Isso aqui é meio que praxe no mercado financeiro em geral. Eu literalmente vi isso diretamente numa operação de um profissional dessas grandes corretoras, um grande executivo na época que já não está lá mais lá, está vendendo curso por aí. Então, é um tipo de pensamento que faz parte da cabeça de quem está no topo dessas estruturas. Isso é bem importante que você entenda, tá? Que isso é assim. E não é somente a XP que vende esse tipo de porcaria. É como o COIS, tem outros bancos, aqui tem dezenas de bancos do Brasil que vendem esse tipo de produto estruturado e que tem uma série de letras miúdas lá no fim do dia, que se você não lê a bula, né, você literalmente vai se dar mal, tá? Então, o que é interessante que você entenda, tá? Isso é uma coisa que é estruturado para ser assim, são produtos que são encapsulados e distribuídos, eu acho que não é tão indiferente assim, tem diferenças, claro, né, mas tem semelhanças também com a crise de 2008, lá onde você tinha títulos de dívida podres que eram encapsulados em outros produtos e vendidos para as pessoas no final como uma renda fixa garantida, com um título garantido. Agora tem uma série de títulos de dívida que são de empresas e que não são bons, né? Como esse caso da Ambipar, e estão encapsulados e vendidos por aí com uma renda fixa, tá tudo certo, com um produto estruturado que é bastante seguro. Então é assim que você vai receber informação quando está investindo em renda fixa hoje, o que é extremamente preocupante, porque afinal de renda fixa na tua cabeça vai ser o quê? Uma coisa altamente segura, que eu tenho baixo risco de perder, e eu quero te explicar por que isso não é bem assim. E mais, né? Esse caso de agora da Ambipar não é o primeiro COI que dá problema. Vocês sabem que tem uma série de escândalos aí de pessoas que perderam dinheiro com COI. O prejuízo é gigantesco, né? A grande novidade é que está atrelado a uma dívida de uma empresa
Diferente no caso Americanos, onde houve uma fraude, aqui não houve fraude. Simplesmente a empresa foi mal administrada, mal gerida e passou a não conseguir cumprir com as suas obrigações. Então não é a mesma coisa que aconteceu lá atrás, mas assim, está tendo dois problemas aqui. COI, que é um produto com uma série de riscos aqui de você não ler a bula, e um problema maior, tá? Que é realmente uma associação à renda fixa dando problema, tá? Então isso que eu quero que você fique atento. Eu tenho um grande cliente que essa semana me chamou e falou assim, William, eu tô ganhando super bem aqui na renda fixa, tô ganhando 1,6% ao mês, no mês passado, então tá tudo certo, super legal, um fundo de renda fixa aqui. Só que certamente a maior parte dos brasileiros estão lotados de renda fixa nesse momento porque as taxas de juros estão altas e existem alguns títulos de renda fixa pagando mais do que a própria taxa de juros básica do Brasil. Tá pagando cerca de 15% por ano. Então, é muito atrativo, é muito difícil ganhar 15% do ano produzindo. Até poucas empresas têm 15% de margem ou mais. É muito frequente que empresas tenham menos do que 15% de margem. Então, alocar o dinheiro para fazer esse negócio rentabilizar é cada vez mais difícil em comparação com esse custo de oportunidade que é deixar o dinheiro parado ali, emprestado. Só que aqui tem uma distorção muito grande. Você ganha um juro um pouquinho maior do que emprestando para o governo, para correr um risco muito maior, que é um risco de crédito. E é isso que a maior parte das pessoas não sabe. Especialmente quando isso entra em fundos de investimento em renda fixa, você só vai descobrir a hora que der um pepino gigantesco, né? A hora que der um calote desse tipo, como aconteceu no caso da Ambipar. Tem um risco que o brasileiro está correndo quando ele olha para a renda fixa que ele não está considerando. Tá? E a maior parte das pessoas quer pensar o quê? Vou ganhar 1% a mais do que a Selic no ano. Parece ótimo, né? Mas a verdade é que tem essa encrenca toda por trás. Então, se você... O que eu estou falando, tá? Se você já emprestou dinheiro para um vizinho, por exemplo, você já sabe o que é a encrenca de emprestar dinheiro, ou para um parente, ou coisa parecida. Você pode não receber o dinheiro de volta. O problema não é ele não te pagar o juro. O problema é ele não te devolver o dinheiro que você emprestou. E nessa circunstância, você ainda tem uma oportunidade, que é o quê? Ficar pressionando ele ali uma hora, vamos ver se ele te paga. Mas quando a gente está falando de grandes valores, de milhões, bilhões de reais, como era o caso na Ambipar, o mercado de renda fixa ele é extremamente profissionalizado. Então, o que aconteceu? Quando houve uma sinalização de que a Ambipar não pagaria a dívida a determinado prazo, que era o contratado, o mercado passou na hora a entender que aquela dívida ela foi marcada a zero, assim, aquela dívida foi dada como inadimplente. Quer dizer, não só não vou receber o juro, como não vou receber o dinheiro de volta. Foi essa a interpretação do mercado. Especialmente depois que foram entender o porquê que essa dívida não estava sendo paga no prazo, e aí tinha uma encrenca maior ainda do ponto de vista de gestão ali da empresa, do ponto de quanto tinha de liquidez para pagar as dívidas, ali é uma coisa que não fechava realmente, diferente até do que constava no balanço da empresa. Então, além de uma encrenca aqui interna, você tem esse risco imediato que ele não deve ser descartado, que é o risco de você não receber o dinheiro de volta. Toda a renda fixa no Brasil, no exterior, tem um outro nome lá, é literalmente dívida. Então você está emprestando dinheiro para alguém. E o risco, quando você empresta dinheiro para alguém, é o risco de não receber o dinheiro de volta. Esse é um risco chamado risco de crédito. Então é uma coisa que pouca gente entende quando está emprestando dinheiro, especialmente esses produtos sofisticados, de renda fixa. Renda fixa é um nome bonito para dizer assim, vou te pagar a taxa de juro, esse juro que você recebe é a renda fixa. Então, parece muito sedutor, parece que não tem risco nenhum, que está tudo certo. Mas tem. Quando você está emprestando dinheiro para o governo, que é Tesouro Selic, outros instrumentos, títulos que o governo emite como dívida, que também parecem muito bonitos nos nomes, você está emprestando dinheiro para o governo. Gastar dinheiro, fazer coisa errada, como você sabe que é o que ele faz o tempo todo. Então, gastar mal o teu dinheiro. E quando ele faz isso aqui, em hipótese, ele não tem risco de calote. Por quê? Porque o governo pode desvalorizar a moeda, imprimir mais dinheiro e te pagar. Então ele pode imprimir dinheiro e te pagar. Olha só que sucesso. Só que uma empresa, naturalmente, não pode fazer a mesma coisa. E é por isso que as empresas, quando elas vão para o mercado pedir dinheiro emprestado, elas são obrigadas a pagar um juro maior que o do governo. Afinal de contas, é um risco maior do que o do governo, né, de inadimplência. A empresa literalmente pode não conseguir pagar o dinheiro de volta e o governo, em tese, né, não vai fazer isso. Já aconteceu o caso de calote internacional de países, mas não é comum e é improvável que isso aconteça no Brasil. É mais provável que o governo desvalorize o dinheiro, porque a consequência é menor. Vai ferrar a população, não vai pegar mal no exterior. Quando ele der calote, vai pegar mal lá fora. Então é muito provável que, no caso do governo brasileiro, haja, no momento de necessidade, uma desvalorização forte da moeda, do que todo mundo empobrece junto, mas fica tudo bonito, ele não deixou de pagar nada. Mas as empresas não têm essa chavezinha para virar. Então elas são obrigadas a pagar juros maiores, só que esse juro maior vira uma encrenca, vira uma bola de neve. Muita empresa tomou dívida lá atrás, ali em 2020, onde o juro era muito barato. Então houve uma má gestão dessa dívida ao longo do tempo, o juro subiu, agora fica mais caro de pagar. E aí você já sabe, né? Tá cada vez mais difícil. Isso que tá por trás do caso, tá? Tá cada vez mais difícil, não da Ambipar, de todas as empresas do Brasil terem margem suficiente para pagar essa taxa de juros elevada.
Então elas estão pressionadas. E tudo isso somado ao ambiente econômico que está em queda. Então o Brasil está cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco em termos de atividade econômica. Naturalmente é mais difícil você ter uma empresa altamente lucrativa nesse ambiente do que seria num ambiente pujante. Então essa encrenca você tem que entender, tá? Existem mais casos por estourar além da Ambipar. Eu quero que você fique ciente disso. Talvez você tenha visto o que aconteceu no caso do balanço do Banco do Brasil. A inadimplência do agro é a maior da história, disse a CEO. Trouxe essa notícia aqui para vocês, mas teve uma série de chamadas. Então a encrenca é basicamente muito grande. Então o agro está uma encrenca. Agora a Ambipar. E logo vão aparecer outras. Você tem que entender que a encrenca é estrutural, porque a taxa de juros está mais alta do que as empresas conseguem pagar e a economia está em queda. Então, essa dissonância, ela não vai ser resolvida muito facilmente, até que mais empresas quebrem. Então, se você tem muito dinheiro investido em renda fixa hoje, eu considero que você vá ler letras miúdas. Ou considere, assim, no mínimo, tentar correr menos risco emprestando para empresas. Porque a tendência é que dê ruim. Vai dar problema. Não sei qual empresa vai dar problema, estou falando do ponto de vista de cima, tá? Vocês devem olhar para isso com mais cuidado. Prestem atenção. Não é uma denúncia de uma empresa específica aqui, é o contrário, é um cenário estrutural. É um cenário onde você não deveria pagar para ver, porque a renda fixa ela é mais arriscada, né, do que a renda variável. Uma ação, se você comprar uma ação da Ambipar, por exemplo, que caiu 94%, eu quero que vocês entendam que a empresa ainda vale mais de R$1 bilhão. Enquanto isso, a dívida vale zero, porque ela não vai ser paga. Então a empresa está lá, Americanas, também vale mais de R$1 bilhão. E a dívida dela está ali para ser paga. Vai o credor que vai esperar quanto tempo precisar para receber. Entendeu? Então essa quem querer que é mais arriscado estar investido na dívida da empresa do que na empresa. Não estou dizendo que é uma boa ideia investir na empresa, tá? Só estou dizendo que é pior ainda investir comprar dívida. E a dívida então é encapsulada nesse nome bonito de renda fixa e tudo mais. Então as pessoas acham que está tudo certo e que não tem risco nenhum. Mas qual que é a inovação tecnológica que pode resolver esse problema? Ela foi criada em cima da rede de Ethereum, que eu traduzi isso aqui para um empréstimo sem risco de calote. Isso que foi inventado. Então, o que acontece? Na Ethereum é possível criar um contrato, estabelecer um contrato entre partes, uma empresa, outra empresa, duas pessoas, e esse contrato ele não é garantido pela lei do país. Ele não é garantido por, vou lá no juiz, eu vou fazer valer esse contrato. Não, ele é garantido por código, por um programa de computadores. Então, qual que é a vantagem disso? Um programa de computador garantir as partes. Não tem como uma parte enganar a outra, não é preciso ir numa câmara de arbitragem, no juiz, para se fazer valer aquele contrato. As regras são mais simples, elas são mais específicas, objetivas, mas ele garante, por exemplo, que você possa emprestar dinheiro para alguém sem correr risco do cliente não te pagar. Como que isso foi construído? Ele foi construído da seguinte maneira: é uma operação financeira de empréstimo. Quem toma dinheiro emprestado precisa colocar em garantia mais do que está pegando emprestado, tá? Numa razão aí, pelo menos, no máximo 80% do que pega de dinheiro emprestado. Então, por exemplo, tá? Alguém que tenha um Bitcoin pode colocar lá em garantia e pegar até 80% do valor desse Bitcoin emprestado. Por que você poderia fazer? Por que alguém faria isso aí? Ela pode fazer isso aí porque ela pode estar precisando de dinheiro e não quer vender Bitcoin. Ela pode estar fazendo isso aí porque ele quer evitar pagar impostos, que é uma forma mais interessante de usar o dinheiro sem pagar impostos. Ele pode estar fazendo isso aí para se alavancar. Ele pode estar fazendo isso aí para fazer uma operação financeira como arbitragem entre moedas. Então, tem uma série de razões pelo qual existe demanda por empréstimo. E mesmo no mundo dos criptoativos, no mundo digital. Só que essa demanda ela é muito significativa. E do outro lado, você tem um conjunto de pessoas querendo emprestar. Então, no passado, isso que existe há muitos anos, tá? Só que no passado, as taxas de juros que eram negociadas entre quem empresta e quem pega emprestado, elas eram muito baixas. E com o passar do tempo e a regulação melhorando, quando há um excesso de capital, esses instrumentos, né, de contrato inteligente, eles conseguem hoje em dia se conectar com o mundo real e emprestar dinheiro para o governo americano. O que significa que, no mínimo, você é rentabilizado em 4,5% ali, o Fed Funds. No mínimo é rentabilizado, rentabilidade bruta, com a taxa de juros base americana, comprando títulos do governo de curto prazo nos Estados Unidos. Tá? Então, resumo, quem empresta não corre risco de calote, porque quem pega emprestado tem que botar mais em garantia do que pega emprestado. É assim que o contrato garante que essa operação aconteça. Mas se o cara botou Bitcoin e o preço do Bitcoin caiu, essa operação aqui de empréstimo, tá? Essa aplicação financeira, ela vende a garantia do cliente ainda em tempo para pagar quem emprestou dinheiro. É assim que funciona. Isso que funciona há um tempão, isso que foi validado já dezenas de vezes, com vários crashes que aconteceram nos últimos anos. Então isso que existe há muito tempo e tem sobrevivido aos testes dos mais variados. Tanto crashes de mercado, quanto hacks. Então isso aqui é uma coisa extremamente validada, especialmente os principais provedores de aplicação financeira desse tipo. Essas empresas hoje valem bilhões de dólares. E eu quero trazer um caso para vocês entenderem aqui, visualmente como funciona essa operação. Mas o interessante é isso aqui, essa tecnologia permite a criação
do empréstimo sem risco de calote. Quer dizer que não tem risco nenhum? Não, tem risco cambial. Por exemplo, essa operação é em dólares, então quer dizer que também você ganha um juro em dólar. Então o risco é cambial porque o dólar pode cair. Não é uma coisa que eu acredito. Mas você tem por outro lado, né? Tem risco de ser hackeado? Tem, mas isso já aconteceu no passado, bastante distante, e hoje existem camadas e camadas de segurança, até seguro, em cima dessas aplicações financeiras, especialmente em cima das principais ferramentas, né, de aplicação financeira, como a que eu vou mostrar agora. Então, olha que interessante, tá? Essa aqui é um dos principais fornecedores do mundo desse tipo de plataforma, que se chama Aave. A Aave, ela é uma aplicação descentralizada. Eu vou clicar aqui em abrir aplicativo. Eu tenho uma carteira aqui já conectada no meu computador, e eu já fiz a conexão, que é muito simples, tá? Só que isso aqui eu não vou explinar esse vídeo aqui hoje, é uma coisa que eu posso mostrar num segundo momento. Mas o que acontece? Se eu vim aqui e eu tô na rede de Ethereum, e eu quiser, eu posso supply aqui, tá se referindo a, eu quero colocar em garantia. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2.71 Ethereums nessa carteira, que ele está reconhecendo aqui imediatamente. Eu posso colocar isso aqui em garantia, e do outro lado tomar dinheiro emprestado. Ou posso colocar para empréstimo. E nesse momento aqui, eu ganharia um juro sobre o Ethereum de 1,69% ao ano, que é um juro muito baixo. Então, o que realmente paga juro alto aqui? Moedas que valem $1. Então, olha aqui esse exemplo. Essa Gol, nesse momento, tá, paga 6,18% ao ano. 6,18% ao ano em dólares é mais do que para quem empresta. Então, o que realmente paga valores relevantes, né? Não vai ser Ethereum, essas outras moedas aqui. Ela vai ser as moedas que valem $1. Então, olhe, por exemplo, DAI, que é uma moeda que vale $1. Está pagando 3,96% ao ano em juros. Se você colocar dinheiro aqui, você vai ganhar essa taxa de juros aqui. USDT, outra moeda, 4,73. USDC, 3,93. Só que essas taxas variam minuto a minuto. De que maneira? Se eu entrar aqui em USDT, eu vou ver, ó, que em USDT, na Aave, na rede Ethereum, você tem aqui esse juro sendo pago. Esse aqui é o histórico, ó, então chegou esse juro, sobe bastante e cai bastante ao longo do tempo, ó, 5, 4, 5, chega a subir para valores maiores ao longo do tempo aqui. Isso aqui é a última semana, não é o último ano. Então tem rodado entre 5 e 4,5. E olha que interessante aqui, quando a gente olha quanto foi pegado emprestado, existe 5 bi pegos emprestados, de 8,8 bi disponíveis. Quanto foi colocado lá fornecido? Foi fornecido 9 bilhões e meio de dólares. Olha que loucura. Então, o que isso aqui quer dizer? Que existe mais dinheiro colocado lá, num bolão para empréstimo, e parte disso foi tomado emprestado. Então, quem empresta ganha 4,73 e quem pega emprestado paga 6,21. Então, o juro é maior que taxa de juros americana. Cadê? E aqui tem um gráfico bem interessante que mostra o seguinte, ó, quanto mais dinheiro tem lá para emprestar, menor vai ser a taxa de juros. Menor vai ser essa relação de quanto tem para empréstimo e quanto foi tomado emprestado. Mas conforme a demanda por empréstimos aumenta, por razões diversas, e a quantidade emprestada que se mantém a mesma, por oferta e demanda, o juro vai subindo. Ó. E a partir de um patamar aqui, ele explode. Ó, vai para 10, 12, 14, 15%. Coisas que acontecem ao longo do tempo também. Então, pela própria Aave aqui, você consegue fazer empréstimo, o que é muito interessante. Só que é desafiador fazer isso por aqui, tá? Essa ferramenta é a maior do mundo, mas ela não é criada para você vir ali e ficar fazendo na mão. Ela é criada para que automações utilizem ela como plataforma. E também porque o quanto você ganha de juro por moeda, ele varia ao longo do tempo, exatamente por conta dessa relação de oferta e demanda. Quer dizer que hoje pode ser uma taxa de juros, amanhã pode ser outra, na semana passada era outra ainda. Então, exige assim, um esforço de gestão hoje para que isso mantenha um padrão esperado em termos de rentabilidade. Então tem coisas melhores para fazer do que fazer com a Aave aqui, embora já não seja má ideia certamente fazer isso. Mas o ponto aqui não é como utilizar isso aqui na prática nesse vídeo. É um serviço que a gente apresenta para os clientes aqui, uma coisa bem interessante, que a gente tem na mão em termos de ferramental para apresentar para quem tem interesse em dolarizar e ganhar juros em dólar. É uma coisa que eu vou falar mais em próximos vídeos, mas que eu quero nesse momento que você saiba que isso exista, porque o risco de calote é o maior risco que existe na renda fixa. Até os governos, em tese, podem dar calote. E na prática eles acabam não dando, né? Por conta desse veículo que eles têm de imprimir dinheiro. Só que do nosso lado aqui, emprestar para empresas, emprestar para amigos, emprestar é uma encrenca danada. O risco, você sempre corre o risco de não receber o dinheiro de volta. Isso significa que o seu prejuízo é de 100%. Então, esse risco já tem solução para resolver. Não é toda dívida que pode ser sobrecolateralizada. As dívidas que são tomadas por empresas não podem ser, né? Naturalmente é um mercado diferente. Então, para você que está emprestando dinheiro, é bem melhor colocar isso aqui numa caixinha, que rentabiliza em dólares todos os meses, que tem uma taxa de juros adequada para o padrão internacional, e que você está ganhando em moeda forte.
e ao mesmo tempo não tem risco de você tomar calote dessa operação, é bem melhor fazer isso aqui do que emprestar para o vizinho ou comprar de uma empresa que você não fez a diligência como um todo. O banco faz a diligência, só que ele vende para você um pedaço da dívida exatamente para reduzir o risco dele. Tá? Então é isso que é diferente. Tá? Então quem está emprestando dinheiro deveria seriamente considerar essa modalidade aí dentro do seu hall de diversificação em ativos, né? Especialmente dentro da renda fixa. E se você quer ajuda com isso, dá uma olhada aqui nos links da descrição, entre em contato com o nosso time, que é uma coisa que a gente pode te ajudar a fazer, né, com todo o cuidado que isso aqui merece, para valores relevantes. Só vale a pena fazer isso aqui, na verdade, com valores relevantes. Especialmente porque existem alguns custos escondidos nesse tipo de operação. Tem que entender um pouquinho do operacional disso para evitar fazer da forma errada, o que mataria praticamente a rentabilidade, que é pequenininha, né, em dólares. Então é importante fazer as coisas da maneira certa. Achou interessante esse vídeo? Sabia que existia essa tecnologia toda aí que resolve o maior risco que existe em todo o planeta da renda fixa? O governo pode não pagar a conta, as empresas podem não pagar a conta, que é o risco de crédito. Então, senta o dedão no like aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal e manda para aquele seu amigo aí que está atolado em renda fixa brasileira, porque ele está correndo um risco muito maior do que ele imagina. E se você mesmo está atolado em renda fixa, corre falar com seu assessor, conversa com ele aí, tira o máximo possível de títulos do que é chamado tecnicamente de crédito privado, que é o tipo de dívida, você está comprando dívida de empresa de alguma maneira. Nem se fala aí, se você está lotado e corre na sua carteira, fala com seu assessor, dá um jeito de desinvestir nisso, porque a tendência é que você se dê mal ao longo do tempo, tá certo? Então é uma generalização que eu estou fazendo aqui, mas é um cuidado que, se eu fosse você, eu tomaria com toda certeza. Um abraço, até o próximo vídeo.